Então, pessoal, nós temos aqui ao nosso redor, nós temos o nosso querido Dhananjaya, a gente tem aqui o nosso querido Francisco, e temos também a nossa queridíssima Maharani, que nós estamos reunidos aqui, somos em 4 aqui, né, acompanhando e vivenciando essa experiência do estudo dessa escritura transcendental, né, a Bhagavad Gita, tá? Nós temos na sala como convidados, participantes hoje, nós teremos, então, a Devi Yogamaya, a Yolanda Tabenha, a Giovana Rara, né, nossa amiguinha, o Antônio Carlos, que é um consumidor voraz de conhecimento. Um consumidor voraz de conhecimento védico. E isso é muito bom, porque isso significa saúde, né? Quando a pessoa ela está assim adoecida, ela não sente vontade de comer, por exemplo, né? Não tem essa aptidão, o apetite não está presente. Então ela está adoecida, né? Mas quando a pessoa está saudável, ela quer comer. A primeira coisa, o sintoma de saúde de um paciente é quando ele senta na cama e diz: eu estou com fome. Aí o pessoal, tudo, aí sim, hein? Gostei. Vamos lá. Não é assim? Tem um médico aqui do lado aqui, que sorriu quando eu falei. Tem outro, tem cheio de médicos aqui. Então não posso mentir. Entendeu? Então, quando a pessoa diz, ela sente prazer, eu quero conhecimento, eu quero aprender, eu quero. Isso significa saúde espiritual. Então, então aí tá. Então, vamos lá, vamos alimentar esse paciente que está em estado de o crepúsculo dele é a cura. Então, vamos alimentar esse ser aí para que ele fique saudável e exuberante, né, na sua experiência de existência. Eu acho que esse é o nosso caso, né, pacientes em estado de cura, ou seja, em andamento, né, em tratamento de cura, e o nosso remédio são os conhecimentos transcendentes que nos dão, nos calibram do ponto de vista da segurança, né, emocional diante, né, da coerência da criação, assim, da coerência também, né, por que não dizer, nesse sentido, da maturidade psicológica do Criador. Ao analisar do ponto de vista védico, a gente consegue ver claramente essa capacidade em ser, digamos, sabe, proativo na sua abordagem criativa. Então, isso produz bem-estar devido à percepção da racionalização nos atos proativos da divindade. Então, isso gera em nós uma apreciação inteligente do ponto de vista da nossa observação, da nossa relação com a divindade. Portanto, a divindade deixa de ser um ser estranho e passa a ser, para nós, um ser coerente, proativo, inteligente, portanto, apreciável, porque pessoas inteligentes apreciam pessoas inteligentes. Então, uma pessoa inteligente, quando se depara com a inteligência criativa do ser inteligente original, naturalmente, essa pessoa inteligente vai se encantar com a inteligência, porque só pessoas inteligentes apreciam pessoas inteligentes. E o que é uma pessoa inteligente? Uma pessoa que gosta de aprender. Não é uma pessoa que tem uma alta capacidade de elaboração intelectual. As pessoas que têm esse dom, elas, na verdade, produzem os conhecimentos que serão consumidos pelas pessoas inteligentes. E qual é o critério de uma pessoa inteligente? Aquela que gosta de aprender. É uma pessoa inteligente. Tá bom? Então, acho que esse é o nosso caso, né? Então, nós podemos ficar satisfeitos com a nossa postura perante a existência, porque nós gostamos de aprender. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, agora eu vou entoar o mantra de introdução, de iniciação para esse momento gracioso de conhecimento que nós vamos ter, né? Vamos falar de Sri Krishna. Isso, assim, sempre é uma experiência profunda, sempre é uma experiência satisfatória, sempre é uma experiência espiritual, mística, divina, transcendente, bem elaborada. Então, é um prazer da alma. Então, eu vou entoar o mantra de introdução, depois o Dhananjaya vai, então, fazer, né, a abertura do nosso kata, o nosso Sadhu Sangam de hoje, e, na sequência, nós vamos falar, então, do tema que foi elaborado para hoje. Tá bem? Muito bem. Eu vou pedir, então, que você, por favor, sente-se numa postura receptiva, tá? Com a coluna ereta, se possível.
Vamos observar, então, um minuto de silêncio para a gente, então, assimilar o mantra, tá bem? Om Hari Om Shanti 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 Swaha Om Magyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Om Shanti 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 Swaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om. Tradução. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, que é conhecido como a Era de Kali, é repleta de esquecimento do sentido objetivo da vida humana, esse mundo chamado material. O mestre espiritual, que é compassivo com o progresso espiritual da entidade viva, condicionada ao ciclo do samsara, que é o repetido nascimento e morte dos corpos humanos, está libertando-me da ignorância, concedendo a mim, com o achote do conhecimento transcendental, a visão espiritual libertadora. A tal mestre espiritual, que é compassivo e repleto de conhecimentos védicos, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração pleno de satisfação. Portanto, Tatastu, que assim seja. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Shanti, Namaste, Om Tat Sat. Muito bem. Então vamos agora passar a palavra para o Bhakta Jaya, que vai fazer então a nossa introdução. Olá, pessoal. Muito boa noite. É com grande satisfação que recebemos mais uma vez Prabhu Devananda. É com muita satisfação também que recebemos nosso amigo Francisco e a todos presentes aqui na nossa sala. O tema, como a introdução, o Prabhu já deu, então eu só vou explicitar um pouco o tema. O tema hoje é a busca de Krishna. E por que a busca de Krishna? Porque Krishna, conversando com Arjuna, ele diz o seguinte: e agora, Arjuna, escuta a mais sagrada das minhas revelações. Ama, e por isso te revelo o que é pelo teu bem. Deixa-me governar o teu coração. Entregue todo a mim com fé inabalável e ser totalmente meu.
e o que te prometo, o que me és carícia. Abre mão de todos os desejos, ritos e práticas tradicionais. Recorre a mim, o teu único refúgio verdadeiro, e eu te redimirei de todos os males, afastarei todos os demônios. Hare Prabhu, é com você. Muito bem. Então, aí nós podemos fazer a seguinte afirmação. A gente pode fazer a seguinte conjecturação. Diante dessa afirmação de Krishna. É uma proposta, digamos, uma proposta ousada, né? É uma afirmação definitiva. Então, das duas, uma. Ou ele está falando a verdade, ou ele está blefando. Certo? Então, por quê? Veja bem, nós não temos nenhuma, não é exigido de nós nenhuma prerrogativa prévia, ou seja, a inteligência, que é uma característica da alma, ela tem uma funcionalidade mecânica e uma das características principais da inteligência é definir o que é bom daquilo que não, tá? É assim que funciona. A mente, as funcionalidades da mente, sentir, pensar e desejar. A funcionalidade da inteligência, decidir qual desses pensamentos está correto, decidir qual desses sentimentos é apropriado, decidir qual destino que os pensamentos tomarão. Isso é discriminação, a capacidade de discernir entre o que é bom daquilo que não é. Então, essa é uma característica da inteligência. E essa característica, ela não se perde na hora em que nós temos que fazer uma avaliação de Deus. Ok? Então, ela não vai, ela não é exigido que essa característica seja dissolvida na hora em que você tem que fazer as conjecturações acerca, né, do processo criativo, acerca do Criador, acerca do princípio divino. A inteligência, ela é, na verdade, extremamente necessária nesse momento. É onde a inteligência alcança o seu ápice, a sua apoteose de utilização, que é na hora em que você vai verificar os dados referentes enfim, às explicações disponíveis acerca desse ser criativo e as intenções desse ser ao criar. Porque, afinal de contas, como subproduto dessas intenções, que somos nós, o que justificaria, né? Existimos. A que será que isso se destina? Para fazer aqui uma referência à nossa querida Maria Bethânia, que é querida, né? Mas a questão está aberta. Existimos. A que será que isso se destina? E essa questão envolve necessariamente fazer uma avaliação crítica de Deus. Porque se esses propósitos forem benéficos, qual o problema? Né? Uma pessoa inteligente vai saber identificar uma coisa boa. Mas se houver más intenções nesse processo, então nós podemos também tomar uma posição em relação a isso, porque, afinal de contas, em algum momento, também nós temos algum livre-arbítrio. Isso implica em algum poder, ou o poder de decisão, ao menos o poder de decisão. Então, o que nós temos que fazer? Avaliar se essa proposta de Krishna ela é plausível ou não. Veja bem o que ele está dizendo aí, tá? Quer ver? Eu vou pedir aqui, vou retomar aqui a fala dele, para a gente saber bem o que ele está falando, porque a gente tem que saber o que a pessoa está propondo, né? Sabe? E aqui a proposta de Krishna é uma proposta realmente bastante definitiva. Ele está dizendo, olha, sabe, renda-se por completo a mim, tá? E eu te darei toda a proteção, toda a segurança que você precisa. Muito bem, essa é a afirmação de Krishna. Então agora a gente precisa checar se essa afirmação procede ou não, ou se é um blefe. Porque se for um blefe, nós já saberemos rapidamente com análise crítica. Afinal de contas, a inteligência está do nosso lado. Essa é a vantagem de poder fazer a análise sem a pressão de que você poderá ser condenado por isso. Tá? Nós somos pensadores livres. E não está na pauta de que nós, ao fazermos a avaliação criteriosa dessa afirmação, seremos lançadas para uma condenação eterna por fazer isso, tá? Então, podem ficar tranquilos que quando nós estamos lidando com esse fator, né, com esse princípio Krishna, o medo ou a restrição da capacidade racional
de fazer avaliação não é tema da pauta. Ou seja, ele não vai fazer nenhuma ameaça a você caso você se disponha a fazer uma avaliação dessa afirmação dele. Afinal de contas, pessoas inteligentes apreciam atos inteligentes. E nós estamos lidando com Krishna, a pessoa inteligente. Então, ele saberá que a nossa posição de análise do que ele está dizendo é simplesmente uma atitude inteligente, porque, afinal de contas, qualquer um pode falar isso daí, né? Palavras são palavras. Qualquer um pode fazer essa afirmação. Tem pessoas que vão dizer, acredita em mim, porque eu estou ouvindo um ET superior falar. Ok, e aí? Quais são os fundamentos que justifiquem isso? Porque muita gente pode falar isso. E como é que você vai saber se essa afirmação procede ou não? É necessário a utilização do critério da inteligência. E aí vai envolver bom senso e coerência. Todo sistema de religião, qualquer sistema de religião do planeta Terra, exige que você tenha bom senso e coerência. A ausência de bom senso e coerência vai fazer de você um ser perigoso, tá? Porque ser perigoso utilizando-se de preceitos religiosos é muito comum. Não sei se vocês já viram isso na história da humanidade. Pessoas que, com muita alegria, produzem crueldades e maldades em nome de Deus. Isso fica parecendo que Deus, esse ser, ele gosta de princípios que envolvem matança, derramamento de sangue e crueldades variadas. Tá? Então é preciso saber se aquela pessoa a qual nós estamos aderindo ao processo de rendição completa, se essa pessoa tem bom senso, se essa pessoa tem coerência, se essa pessoa não exigiria de você uma ação que você, na sua moralidade coerente, não faria. Tá? Ou seja, se a coerência e o bom senso dessa pessoa procede. E aí isso é um critério. A religião é 80% coerência e bom senso, 20% apenas rituais e orações. Tá? Então a gente tem que aplicar esse princípio porque é seguro utilizar a inteligência. Então, olha só, ele está dizendo aqui, e agora, escuta a mais sagrada das minhas revelações. Isso é sério, porque, veja bem, você está lidando com uma pessoa que a gente está partindo do princípio de que essa pessoa é suprema. Então, isso tem implicações. Ela está falando aqui que essa é a mais sagrada das revelações, ou seja, ele vai contar uma coisa muito importante aqui. Então, quer dizer, vamos ver o que ele vai dizer, né? Amo-te. Bom, essa é uma afirmação que envolve ternura, porque para você dizer que você ama uma pessoa, você já tem que estar resolvido. Você não pode falar isso blefando. Quando você fala que ama uma pessoa, isso já tem que estar bem elaborado dentro de você. E por que você ama? Qual é o critério? O que justifica você informar que você ama a pessoa? Então, eu amo-te e por isso te revelarei o que é para o teu bem. Uma pessoa que ama, normalmente quer o bem da outra. É assim que funciona. Então, ela fará de tudo para que a outra pessoa fique bem. Isso é amor, atos de amor. É o que uma mãe faz, né? Uma mãe ama o filho. Então, qual vai ser o comportamento da mãe? Se sacrificará plenamente para que o filho fique bem. Isso é amor. Então, é um ato de abnegação. É um ato de amor. O amor é um ato de rendição plena. É o que uma mãe faz. Muito bem. Então, deixa-me governar o teu coração. Né? Deixa-me governar o teu coração. Opa! Olha, veja bem, você quer governar o meu coração, tá bom? Ele está à disposição. Só que a questão do amor não é uma... Você não decide isso. Entende? Você não toma essa decisão. Tá bem. O amor é uma conquista. Tá? Então, a primeira proposta, ok, deixe-me governar o teu coração. Muito bem. E como que você pretende fazer isso? Porque o coração tem vários sistemas de segurança que até eu nem sei, eu realmente não sei onde está a chave. Não é que eu sinceramente não sei onde está a chave. Eu até posso ver que você é uma boa pessoa, eu gosto de você e tal, mas como é que eu vou fazer isso daí? Como é que eu vou abrir meu coração? Eu não sei onde está a chave. E isso é um grande problema para nós dois, porque se você realmente tem esse interesse real de governar o meu coração, eu acho que você vai ter um grande desafio aí pela frente, viu? Não é que eu estou querendo me fazer de difícil, mas é que realmente é difícil. Como que você vai fazer isso? Né? Eu estou agora curioso para saber como é que você vai conseguir governar esse coração desgovernado. Ok, vamos ver, de repente até dá certo, né?
Então, ele vai dizer, deixa-me governar o teu coração. Entrega-te todo a mim com fé inabalável. Ok, a fé é o critério inicial, né? A fé é um critério inicial. A fé, o que acontece com a fé? Ela é um recurso de emergência, ela não é um recurso absoluto, tá? Quando se fala aqui, é porque aqui, quando é traduzido para a nossa linguagem, é traduzido como fé. Em sânscrito, essa palavra é shraddha, que significa compreensão profunda. É diferente, porque a compreensão profunda, ela supera a fé. A fé, ela é volátil, né? ela é mutável. Ah, não, eu tenho fé nisso. Ah, não, eu mudei de fé. Mas espera, você não tinha fé? Mas eu mudei. Então quer dizer que a fé, como é isso a fé? A fé, você pode mudar a fé, então, é isso? Pode. Pode. Isso indica que a fé a categoria da fé é instável, ela não é segura, então ela de certa forma, ela é volátil. Então, agora, quando você compreende um assunto, não há mais necessidade de ter fé. Por exemplo, um bebê, um recém-nascido, ele não precisa você não precisa de convencê-lo de que mamar é bom para ele. Ele já tem essa compreensão profunda em si próprio. Então, não, assim, dispensa-se os discursos de explicações. Ele vai lá e mama e ele... Ah, que maravilha. Isso sim é que é bom. Agora eu entendi o prazer de viver. O leitinho da mamãe é tudo que eu quero na vida. Né? Então, isso é uma compreensão profunda. Não há necessidade de elaborações de fé aí nesse caso. Então, quando você tem compreensão, a fé já se tornou obsoleta. Porém, a fé é um bom início, porque a fé normalmente ela é cheia de desconfianças. Por isso que tem as pessoas que são religiosas, isso você tem que ter fé, proteja a sua fé, não vamos fortalecer a fé. Por que você tem a necessidade de fortalecer a fé? Por quê? Porque ela é vulnerável. Então você tem que fazer a manutenção dela continuamente. E isso é um pouco analógico. Então você não tem uma durabilidade. A compreensão, sim. Compreendeu? Acabou. Não tem mais necessidade de fé. Então, quando o Krishna está falando aqui com fé inabalável, o que ele está querendo dizer é com compreensão da minha pessoa. Se você me compreender, você vai ver que eu não sou do mal, eu sou do bem. Né? Eu tenho boas intenções, eu tenho carinho, eu tenho ternura por você. E eu tenho recursos disponíveis para que você possa aproveitar também, porque amigos dividem tudo que tem, né? Então, assim, outro dia eu vi um vídeo de um grupo de amigos de um rapaz que ficou rico. O cara investidor na bolsa de valores e tal, eram amigos de infância, jogavam futebol juntos e tal, e o cara ficou rico. Aí, o que ele fez para se divertir com os recursos que ele tinha? Comprou um aviãozinho, um jatinho. E ele mandou vir um jatinho no quintal da casa dele, que ele já tinha comprado, e os amigos de infância continuaram convivendo com ele ali e tal, e todo mundo curtindo a bem-aventurança da riqueza que ele tinha e tal. E quando o avião chegou, os amigos, mas cara, você comprou um avião. Aí ele falou, qual é a vantagem de você ser rico e ter amigos divertidos se você não puder ter um avião? Então tá aí, vamos curtir. Vamos curtir. Então, eu achei super legal, porque a atitude dele é uma atitude de amor, inclusivista. Ele está se divertindo com a prosperidade dele. E todos estão felizes. Isso fortalece a relação de amizade e, ao mesmo tempo, desfruta a vida. E esse é o caso de Krishna. Krishna, ele está consciente dos recursos dele. Então, ele sabe que ele tem condições de viabilizar, de fortalecer, de divertirem-se com essa amizade. Então, ele está dizendo, confia que eu dou conta da manutenção disso daí, entende? É o que ele está dizendo aqui, olha, com fé inabalável e ser totalmente meu, né? Ser totalmente meu, tá bom, tá aqui o meu coração. Agora, decifre-o, conquiste-o. Eu sou totalmente seu. Isso pode ser um problema para você. Você já pensou nisso? A gente quer amar, né? Sinônimo de amor é amar. Então, eu quero amar. Eu preciso de um amor. Ok, mas você já pensou no que isso pode implicar para outra pessoa, que vai ser o foco do seu amor? O efeito colateral que isso vai gerar na outra pessoa? Ou seja, você é um ser amável, primeiramente, porque você quer amar. Mas vamos supor que dê certo. Você encontra alguém que, né, enfim, que te ame. Quais são as catástrofes admissíveis para essa pessoa que vai te amar? Qual é o preço? Entende? Quer dizer, você é um ser amável? Tudo bem, é bom para que a outra pessoa te ame? E aí, como é que fica? A questão do amor é sempre egocêntrico? Ou seja, eu quero amar, mas e a pessoa? Como é que vai ficar nessa
situação. A gente não costuma pensar nisso, né? A gente só costuma pensar, eu quero amar. Mas, gente, não tem que pensar no outro nessas horas também? Como é que vai ficar o outro nessa condição, né? Então, aqui, Cristo está dizendo, ser totalmente meu. Ok, mas você já pensou na implicação que isso tem para você? Como é que vai ficar a sua vida depois disso? O meu coração pode ser um grande desafio para você. Ele está desgovernado e você quer ser o governador do coração. Ok, você está preparado para isso? Tá? Então, ele vai dizer o seguinte, é o que eu te prometo, porque me és caríssimo. Ou seja, tudo bem, você pode confiar em mim, você é muito querido para mim. Tá? Não vou fazer nada que você vai se sentir... Eu vou cuidar de você, eu vou demonstrar o meu amor. Abre mão de todos os desejos, e ritos e práticas tradicionais. Que desejos ele está falando? Desejos que são perniciosos, desejos que são contrários ao amor, desejos negativos. Não é que você vai, por exemplo, abrir mão de todos os desejos, todos, essa palavra todos, você pode incluir, inclusive, o desejo de amar. Se eu for abrir mão de todos os desejos, inclui também o desejo de amar. E até, inclusive, o desejo de dar o meu coração a você, que é o seu pedido. Então, naturalmente, essa afirmação ela não é genérica. Ele abre mão de todos os desejos que são prejudiciais para essa relação de amor. Ou seja, sabe, abandona todos os ritos tradicionais e assim, recorre a mim. Ou seja, estou me propondo a, sabe, entende? A estar com você. Então, é uma proposta que ele está fazendo, né? Que eu seja o seu único refúgio. Eu te redimirei de todos os males. Aí, o que ele está dizendo? Olha, veja bem, vamos pegar uma metáfora aqui para assim, a gente visualizar o quadro. Imagina que você tem uma dívida numa empresa. Você contraiu uma dívida. Você quer comprar uma casa, você encontrou a casa dos seus sonhos, e você falou, não, eu quero essa casa. E eu vou me casar, e eu vou ter filhos aqui, eu vou viver aqui, eu vou ser feliz aqui, é isso que eu quero para mim. Aí você vai na empresa e fala, olha, eu preciso de um empréstimo e tanto, e vou trabalhar e tal. Ok, beleza, você vai ao banco, né? E aí o banco, tudo bem, né? Ok, vamos lá então. E você adquire a casa e você adquire uma dívida com o banco, tá? Então, e uma dívida com a empresa que você trabalha, digamos que você tenha feito esse acordo na empresa. Então aí vem um outro empresário, vê a sua capacidade e fala, vem trabalhar na minha empresa. Eu quero você trabalhando na minha empresa. A sua habilidade, a sua capacidade, sabe? Eu preciso de você na minha empresa, tá? Bom, ok, mas eu estou com um problema. Eu tenho dívidas contraídas que me obrigam a trabalhar nessa empresa. Não se preocupe. Eu pagarei as suas dívidas, eu vou quitar as suas dívidas e ofereço a você um salário melhor do que você recebe para você trabalhar na minha empresa. A sua capacidade é funcional na minha empresa. Então você vai pagar as minhas dívidas e vai melhorar o meu salário. Sim. Bom, tá aí, eu quero ver o que você pode fazer com relação a isso. Ok, se você conseguir esses efeitos, considere-me seu. Então, Christian está dizendo aqui, eu te redimirei de todos os males. O que significa isso? O jogador, enquanto ele está jogando o jogo da existência, enquanto ele está vivendo a experiência de existir, ele vai lidar com o princípio de poder, tá? Então, ao lidar com o princípio de poder, acompanhado do dispositivo chamado livre-arbítrio, que, assim, ele não é absoluto o livre-arbítrio, evidentemente, né? Mas, bom, ele está lá, funcional, né? O princípio de livre-arbítrio. Então, você mistura os dois fatores, livre-arbítrio com poder. O que acontece com o jogador diante desses fatos? Eventualmente, ele pode cometer erros abusando do livre-arbítrio ao abusar do princípio de poder. E nisso, ele comete infrações. Essas infrações são registradas pelo algoritmo. E elas são consideradas o que nós entendemos como karma. Ok? Esse karma são dívidas que você contrai com o universo. Por respirar o ar, por receber energia do sol, pelos alimentos que a natureza proporciona. Tudo isso tem um custo operacional para o universo. E você contrai dívidas kármicas. Sim, né, tem as infrações também, que acumulam, que registram, que acentuam essas dívidas. Então você tem dívidas kármicas com os ancestrais, com os sábios do passado que se esforçaram. Nós estamos usando aqui, né, o nosso maravilhoso equipamento, smartphones e tal. E isso nos automaticamente
nos coloca em termos de uma dívida kármica com os sábios, né, do passado, que viabilizaram essa possibilidade. Por exemplo, né, nós temos uma dívida kármica aqui com o professor Einstein, que elaborou a teoria da relatividade geral, que permite que os satélites façam a conversão de GPS em termos da velocidade da luz, para que não haja erros de cálculos e a gente consiga viabilizar as nossas movimentações. E isso tem a ver com o esforço do professor Einstein atrás. Mas ele já foi. Haha! Mas ele faz parte de uma equipe, chama-se sábios. Então, você tem dívida kármica com eles. Bom, mas e aí? Não, tudo bem. É só você usar bem o que você está fazendo, e ao usar bem para o propósito de bem-estar da humanidade, a alma recebe royalties pelo serviço prestado, e os sábios ficam com atos piedosos. Então, tá tudo bem. É só usar bem para um propósito superior, divino, que a dívida fica, sabe, ok. Porém, nem todos sabem fazer isso. Então, eles recebem muito, oferecem pouco e ficam em débito. Entende? Você gasta mais do que você injeta na sua conta. Como que fica a conta? Cartão de crédito no vermelho, né? Como fala, o cartão especial e tal. Você vai acumulando dívida sobre dívida. Quando você vê, tá um rebu, uma bola de neve, e aí a sua casa tem que ser usada para... mas aí já não estou feliz. Bom, faltou administração. Então, quer dizer, o universo, ele tem uma série de recursos que oferecem para o jogador. E o jogador tem que corresponder como? Utilizando isso para o bem-estar da humanidade, a dívida zero. Só que os jogadores são egocêntricos, egoístas. Então, eles não vão pensar em termos coletivos. Eles pensam no eu, no meu. Farinha pouca. Como é que fica? O meu pirão, primeiro. Tem um ditado lá. Quando a farinha é pouca, o meu pirão, quer dizer, tem que ser primeiro. O resto, quero que você me aqueça no inverno. E os demais? Isso é outra coisa, né? Como que ele diz, isso não tem uma música que fala, quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. E aí, poxa, mas aí já não dá, né? Você vai... Isso daí poxa, já extrapola um pouco. Quer dizer que todo mundo, então, vai... Não, calma aí, meu amigo. Vai com calma, que tem espaço para todo mundo. Vamos, né, fazer esse pensamento mais coletivo aí. Então, o egoísmo, né, faz com que o jogador... ele não pense coletivamente. E esse ato de não pensar coletivamente gera karma, ou seja, ele gasta mais do que ele oferece, do que ele investe, do que ele guarda, do que ele poupa. Ele fica no vermelho. E esse ato de ficar no vermelho deixa ele sempre endividado. O egoísmo gera dívidas kármicas, que obriga a pessoa a ficar renascendo constantemente para saldar essas dívidas. E quando ele renasce para saldar as dívidas, ele contrai novas dívidas. Sabe aquele pessoal que não consegue ter administração econômica? Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, tem algumas pessoas que são assim, não conseguem administrar bem a questão econômica e estão sempre endividados. Não é o nosso caso aqui, mas tem muita gente que é assim, né? Vão se endividando, cada vez mais, e não consegue saber onde que isso vai parar. O Arjuna é uma dessas almas, endividadas karmicamente. E Krishna, ele diz assim, olha, eu vou te redimir de todos os males, ou seja, de todas as suas aflições, todas as suas ansiedades. Então, para fazer um paralelo nesse ponto, uma vez, um grupo de pessoas foram lá e questionaram, né, o mestre Jesus. Ele estava falando, ele fez um milagre, ele curou uma pessoa e disse, você está perdoado dos seus pecados. Ou seja, o que ele queria dizer, o seu karma foi zerado. Vá e não faça mais dívidas kármicas. Quer dizer, entrou por aqui e saiu por aqui, né? O cara vai fazer mais dívida kármica. Ele nem sabe como que, né? Mas pelo menos Jesus disse, os seus pecados estão perdoados agora. Só ver se, maneira aí, né? Não vai, entendeu? Não vai fazer tudo de novo. Tá bom. Chega ali, começa a fazer tudo de novo. Entra por aqui e sai por aqui. Então, baseado nisso, ele dizia, Pai, até quando estarei entre eles? Né? Então, o truque não para. Então, quando um grupo de críticos se aproximaram de Jesus, mas como é que você fala isso daí? Não, quem é você? Que autoridade você tem para dizer, sabe, perdoados estão os seus pecados? Então, Jesus respondeu o seguinte, o que é mais fácil, falar ou fazer? E tinha uma pessoa que estava lá, né, um paralítico, e disse, levanta e anda. Então, o rapaz se levantou e andou, e isso foi chocante. Então, o que ele quis dizer? Eu tenho autoridade para corresponder ao que eu estou falando. Perdoados estão os seus pecados. Por que ele está sofrendo? São atos de pecados. Portanto, levanta e anda. Seus pecados estão perdoados, ou seja, sua dívida kármica está zerada.
pessoas de autoridade podem falar isso, porque elas têm condições de corresponder ao que falam. Entende? Por exemplo, se eu sou representante de uma empresa, digamos que a empresa vende telefones celulares, tá? Eu sou cadastrado na empresa, eu sou representante da empresa. E eu chego numa empresa, eu estou autorizado a dar um desconto inicial para quem, né, fizer um acordo comigo. Eu chego numa outra empresa e digo, eu vou te dar um desconto, tá? Para você começar o negócio comigo e eu vou proporcionar a quantidade de... Eu, particularmente, se você vai na minha casa, eu não tenho nenhuma fábrica, mas eu sou autorizado e eu posso falar em nome da empresa com autoridade. Então, no caso de Krishna, é diferente, porque ele é o dono da empresa. E ele é o senhor do karma. Ele está dizendo, eu te libertarei de todos os karmas. O que você tem que fazer? Concordar com a minha proposta de o seu coração ser meu. Só isso, o resto é comigo. Entende? É claro que ele vai ter trabalho para conseguir conquistar esse coração. Porque o coração, a gente não... A nossa intenção inicial, nós falamos, nós abrimos o coração. Mas realmente entrar nesse coração é uma responsabilidade dele. Então, ele vai buscar essa conquista. No final, ok, eu quero aproveitar aqui para recitar um verso. Eu vou, sabe, esse livro aqui, né, chama-se A Busca de Sri Krishna, a Realidade e o Belo. Ele foi escrito por um Vaishnava muito especial, Bhakti Rakshasa, Bhakti BR, eu não sei se esse é o segundo nome dele, deixa eu ver se eu pego aqui, sua divina graça, Bhakti Rakshaka, Srila Sridhara Deva Goswami. Srila Deva Goswami, Bhakti Sridhara, todos eles são títulos, tá? Não, Sridhara é o nome, mas se refere a Krishna. O fundador Acharya da Sri Chaitanya Sarasvati Mat, que é uma comunidade, né? Sridhara Maharaj, que é uma comunidade de vedantistas pessoais ou personalistas, chamado Vaishnavas, então ele é um Vaishnava. E aqui no livro de introdução, está dizendo o seguinte, olha, por que Krishna, ele, primeiramente, ele tem uma influência de conquistar o nosso coração? Quais são as qualidades iniciais que a gente pode observar em Krishna que seriam encantadoras ao nosso coração, que nos incentivaria, digamos assim, a entregar esse coração para essa pessoa que está fazendo esse pedido? Krishna, ele está fazendo um pedido. Ele está, na verdade, é como alguém que fala, você pode conceder um copo de água para mim? Você pode, por favor, me dar um dinheiro para eu poder pegar o ônibus? Você pode, por gentileza, emprestar uma blusa? É um pedido. Então, o Krishna está falando, você poderia, por favor, me dar o seu coração e ser eternamente meu? Mais ou menos isso, né? Esse é o pedido que ele está fazendo. Ele está fazendo um pedido. Ele não está dizendo, sabe, você tem a obrigação de dar o seu coração para mim. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, você poderia, por favor, oferecer o seu coração a mim, uma vez que você é uma pessoa muito querida para mim? Então tá bom. Então, qual seria motivações que nos favoreceriam a isso daí? Olha só, o verso é um verso que está apontado no Sri Chaitanya Charitamrita, que é um livro de graduação Vaishnava, no Madhya Lila, que é, ou seja, na fase intermediária desse livro, tá bom? Então eu vou entrar o verso 23, capítulo 23, verso 84. Aí nesse verso está dito o seguinte: Lila Premna Priya Jikyan Madhuryan Venu Rupayo Iti Asad Haranan Proktam Govindasya Chatustayam. Então está dizendo o seguinte: Krishna tem 4 qualidades super excelentes que encantam o coração da entidade viva. Vamos lá. Seus maravilhosos passatempos, seus maravilhosos associados, tais como sua mãe, as gopis, os seus amigos, são todos seres maravilhosos. Seus maravilhosos associados, como eu disse, que eles são muito queridos. Sua doce beleza. Então, ele é belo, agradável ao olhar, agradável à visão, agradável ao coração. A beleza de Krishna é agradável para os olhos.
e a doce vibração de sua flauta. Então, Krishna toca a flauta. Bom, tá, tudo bem. Né? Tem muita gente que toca flauta, e nem por isso elas são, né? Ok. Só que o que acontece é que quando o Krishna toca a flauta é um mantra. E essa flauta vai abrir as travas do coração. É como ele consegue. Cada um tem o seu jeito de fazer as coisas, né? Cada um tem o seu método. Krishna tem uma flauta. Ele usa essa flauta para hackear. Não tem os hackers que usam programas de computador para poder entrar no computador e desarticular tudo, e não tem isso daí? Então, Krishna é um hacker do amor. E ele toca a flauta. E a flauta vai desarticulando todas as travas do coração. E quando você vê, você está em estado de êxtase, de encantamento. E não sabe como ele fez isso. É assim que a gente, né, os hackers fazem isso. Você não sabe como ele entrou aqui, fez e tal. Mas como é que foi? Poxa vida, mas eu nem fiquei vendo. Então, Krishna faz isso. Quando ele toca a flauta, a beleza dele, a formosura dele, a inteligência dele, a graciosidade dele, o encantamento dele, tudo passa a fazer sentido. Deixa de ser uma abstração, uma mitologia e passa a ser real. E nós despertamos ternura, doçura, amor por Krishna. E a implicação disso é que, como ele tem muitos recursos à disposição, então nós somos naturalmente inseridas nesse ambiente de Krishna, que é colorido, diversificado, jovial, alegre e super sensual, digamos assim, pelos sabores, pelos perfumes, pela exuberância das belezas das pessoas e do humor das pessoas que se relacionam com Krishna. Então a gente pensa assim, vem cá, e se eu for passar por esse processo, ok? E se Krishna encantar meu coração, o que acontece comigo? Bom, deixa eu olhar para aqueles que já são vítimas desse encantamento. Então, os passatempos de Krishna vão mostrar como são as pessoas que o amam, o que acontece com elas. Então a gente vai ter uma referência. Então é assim que eu vou ficar, se acontecer, de o meu coração for conquistado por Krishna? Bom, não me parece ser perigoso, né? Até parece ser intenso, divertido, e aqueles que o amam falam com tanta intensidade e prazer que parece que dá um efeito bom. Baseado na experiência daqueles que amam Krishna, por osmose, nós assimilamos a ideia. E às vezes até nós queremos esse amor. Porém, como nós também temos o livre-arbítrio e a nossa concepção de existência, ao não dar essa chance a Krishna, nós controlamos o coração. E é nesse momento que nós dizemos, aqui você não entra, meu querido. Aqui eu não deixo você entrar. Como ele é educado, ele não vai fazer isso. Ele vai sempre... E essa porta, eu posso abrir? Ah, mas por que você quer abrir essa porta? Bom, o que tem de tão especial aí que você não quer deixar que eu veja? E tal. E esse processo de conquista é contínuo. Ele vai, até que ele vai conquistando a alma, mas nós somos desconfiadas. Muitas pessoas prometem coisas que não cumprem, nos enganam, nos traem, nos decepcionam, e Krishna está se apresentando como uma pessoa que está pedindo tudo, e eu vou ficar sem nada? Não, não é bem assim, não. Aí entram os medos. Os medos. E esses medos são as nossas concepções de vida, os preconceitos adquiridos dos assim chamados pensadores racionais, e etc. E as resistências. Então, essas resistências, e Krishna, ele não vai bater nessas resistências. Ele sempre vai dizer, posso ter o seu coração? Você vai ter que tomar essa decisão? Sim, pode. Agora tem um grande problema, tá trancado a 1000 chaves e eu nem sei mais onde estão elas. Ah, tudo bem. Eu só preciso de uma decisão inicial sua. Permite que ele seja meu? Tá? À vontade. Ele, então, vai fazer o resto. A nossa decisão é, ok, concordo com o seu pedido. E agora você, né, faz o que você achar que deve fazer aí, tudo bem, tá nas suas mãos. Muito bem. Então, essa relação de pedido de conquista e de consentimento permite com que ele possa abrir as chaves do coração e entrar ali. Tá? Então, essa relação de reciprocidade, ela acontece quando o pedido é o ato de amor. Ok? Agora, vamos ver
né, o resultado final disso daí, qual é a proposta final? A morada transcendental de Krishna. Porque, sabe, né, naquela exemplo dos amigos, os caras foram todos morar com um amigo. O cara, ele comprou uma mansão com 300 quartos e aí chamou todos os amigos para morar junto. Pô, vamos ser uma festa contínua. Então tá, todo mundo morar junto na casa dele, né? E estão lá se divertindo. Tá bom, tem bom karma, deixa eles se divertirem, né? E, bom, Krishna tem uma morada. E acontece que os amigos dele, ele gosta de ter por perto. Então o resultado é acabar você indo morar com Krishna, estar na morada de Krishna. E tem muitas moradas, o universo, a existência, como Jesus disse, né, na casa do meu pai tem muitas moradas. Então há muitas moradas. Krishna está dizendo, vem morar comigo. Bom, né? Então, ali, a morada transcendental de Krishna. Bom, tudo se destina a Krishna. Também nos destinamos a ele. Ishavasya idam sarvam. Este é o conhecimento verdadeiro. E esta é a verdadeira situação do mundo. A exploração é uma ideia incompleta e reacionária, pela qual incorremos em um débito que teremos que pagar mais tarde. Isso é chamado, que nós falamos aqui, né, que é o egocentrismo. É o egoísmo. Então você pensa, tudo é meu, tudo é para mim, e vai pegando tudo, egoisticamente, para propósitos locais, egoístas. O resultado disso é que você acumula dívidas kármicas e você tem que voltar para ficar pagando essa dívida, que é o que a gente falou anteriormente. Poderemos ir até os planetas mais elevados, né, o planeta mais elevado chamado, né, no mundo material. Mas, explorando a natureza, incorreremos em um débito e tornamos-nos pesados e descemos. Essa dívida kármica nos torna ancoradas, almas ancoradas, pesadas. Então, ela não consegue fazer a ascensão, porque ela está ancorada, presa a uma dívida kármica. Por isso que tem o renascimento. Entendeu? E quando descemos, outros vêm explorar e extorquir-nos até que nossos débitos sejam pagos. Você entendeu? Então, não é que você desce e está tudo bem, não. Os dividendos vão ser... Aí você se sente, poxa, mas aí não tem sossego. Minha vida, quando começa a ficar bom, mas aí já não dá. Eu quero, então, para o mundo que eu vou descer. Não, meu amigo, você tem que pagar a sua dívida, cara. Mas, poxa, não dá para... Não, tem que pagar mesmo. Aí chama-se karma, isso daí, entendeu? Bom, então, o peso, né, ok? Então, o peso vai embora. Ficamos leves e subimos até os sistemas planetários superiores novamente. Enquanto subimos, exploramos aqueles que estão em uma posição inferior. Entendeu? Dessa maneira, existe uma contínua exploração e pagamento de débito. Exploração e pagamento de débito. Isso é confirmado na Bhagavad Gita. Abrahma Bhuvanat Loka Puna Avartino Arjuna Manopetya Tu Kauteya Puna Jamnana Vidyate. Ele diz, todos os sistemas planetários dentro desse mundo, que é conhecido como o mundo da matéria ou o mundo dos mortos, são lugares de repetidos nascimentos e mortes. Mas aquele que alcança a minha morada, ó filho de Kunti, nunca mais volta a nascer entre os mortos. Nascer entre os mortos. Isso é muito grave, essa afirmação. Porque o assim chamado mundo material é o mundo dos mortos. Agora, é incrível, né, que mesmo nessa condição, a alma, mesmo na condição de viver entre os mortos, ela faz coisas tão incríveis e maravilhosas, como, por exemplo, esse smartphone, os carros, os foguetes, os aviões. A alma é tão incrível que mesmo ela estando vivendo num ambiente que é chamado o mundo dos mortos, ou seja, tecnicamente ela está morta no ambiente, ela produz coisas maravilhosas. Imagina essa criatura no mundo dos vivos. O que ela não faz? Você entende? Então, a morada de Krishna é nirguna, ou seja, transcendental a qualquer qualidade material, chamada material. Então, essa morada transcendental, que é a morada de Krishna, ela é repleta de bem-aventurança, o prazer, a felicidade, a juventude, os sabores, as qualidades, tudo é de natureza digital, todas as qualidades são de natureza real, vivas. Portanto, ela produz uma intensidade de prazer
muito maior que os prazeres pálidos, opacos, obtidos numa condição de assemelhação, ou seja, de sombra, que é o caso do mundo material, chamado mundo material. Então, atender a essa mendicância de Krishna, ele está sendo educadinho aqui, né? Praticamente ele está pedindo, fazendo um pedido. Ele poderia impor, eu sou Deus, e eu quero o seu coração para mim, e pronto. Que é o que os reis tirânicos fazem, né? Essa casa é minha. Né? Os traficantes não fazem isso? Os gangues falam, essa casa é nossa. Agora, mandam as pessoas embora. Tem isso, não tem? Esse domínio, tem países inteiros que entram e falam, esse país agora é nosso. Como assim? Isso é tirânico, né? Mas Krishna está dizendo aqui, não, o seu coração é seu, mas você poderia dá-lo para mim? Ok, tudo bem, agora é seu. Mas aí, né, já é uma guarda compartilhada, digamos assim, você nunca vai deixar de ser o seu coração, né? Nunca. Só que aí, quando você oferece, interessante que você não perde a sua identidade pessoal, você não perde o seu coração. É uma guarda compartilhada. Então, os problemas também são compartilhados. E aí, fica, de repente, quem sabe, né, pode ficar até mais fácil de serem resolvidos os problemas. Já que você não está conseguindo resolver, uma guarda compartilhada com Krishna pode ser uma solução aí, quem sabe até interessante. Né? Ok? Muito bem, então, eu vou dar uma pausa, tá? Estou aqui falando já há aproximadamente 50 minutos, acho que tá uma boa dose aí. E vou abrir para perguntas e comentários que houverem. O caminho inicial seria uma ramanta, né? Daria para passar essa forma de confiança para quem tem. Ok, não sei se... Acho que o pessoal vai estar me escutando. Né? Será? Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar o meu aqui, tá? E aí você pode abrir o seu e fazer aí, tá? Travou aqui se o início seria o Mahamantra mesmo, né? Para quem tem medo dessa abertura, por exemplo, que ele citou que as pessoas podem ter medo, né? Não ter confiança, e seria o Mahamantra o começo. Ok? Então aqui, não sei se pegou aqui nessa gravação, aqui eu vou só repetir aqui nessa gravação, tá? Ela está perguntando se o processo inicial para essa abertura do coração seria o Mahamantra, né? Olha só, o Mahamantra, ele é uma chave disponível. Porém, para que a pessoa consiga utilizar essa chave, ela tem que ouvir. Ela tem que ouvir. Então, o processo inicial quando você se depara com alguém que já fez esse caminho, ou seja, já conseguiu doar o coração para Krishna, e ele ficou com esse grande problema na mão e acabou resolvendo. Então, a primeira etapa é ouvir, né, com boa vontade, alguém que já tenha esse caminho feito. Com relação a isso daí, essa pessoa normalmente vai oferecer um método. Qual o método que, né, nesse caso, né, nesse momento atual, é oferecido? O Mahamantra. Aí é que entra o Mahamantra. Então, a pessoa vai entoar o Mahamantra com a compreensão de que ele já funcionou com alguém. E aí, essa sensação de que ele funciona ajuda, é um nutriente, digamos assim, como se fosse um adubo né, que você coloca na planta. Então, é a chamada Shraddha, ou fé. Na verdade, é por osmose. Você pega a realização de alguém que tem e, com base nela, você começa a sua. É como pegar empréstimos para começar um negócio, né? Então, assim que funciona. E o Mahamantra, ele vai fazer esse negócio prosperar. Ok? Então, o Mahamantra, o que o Mahamantra vai fazer? O Mahamantra vai limpar o coração, o Mahamantra vai limpar a mente, o Mahamantra vai tirar os traumas, os medos, então, o estado de paralisação, de choque existencial. E no estado assim mais sublime, mais leve, o ser, né, com um certo bom humor, vai então fazer essa proposta para Krishna. Ok, tudo bem. Eu fiz análise aí, eu verifiquei as possibilidades, as outras propostas
todo mundo está fazendo essa proposta para mim, você não imagina quanta gente já bateu aqui pedindo isso daí para mim. Então, assim, ó, tal. E vi que alguns amigos meus ofereceram, deu maior rolo. E eu tô assim, em estado de choque, eu não sei mais o que fazer, e agora tá. Ok. Aí começa a entoar o Mahamantra, e eu começo a observar o comportamento de Krishna, como ele fala, como ele procede, os atos de Krishna, os passatempos de Krishna. Então, esse medo, esse choque vai se arrefecendo e as ternuras vão partindo, se manifestando no coração, porque Krishna, ele já consegue, já do início, assim que você conscientemente, em estado de consciência, diz para Krishna, está bem, aqui está o meu coração, faça o melhor que você puder para conquistá-lo. Ele já é seu. Porém, o meu amor não me pertence, nem te pertence ainda. O amor é conquistável. Se você conquistar esse amor, ele já é seu. Fica à vontade, conquiste-o. Então, essa atitude inicial dá a Krishna o aval para ele entrar. Então, como ele vai fazer? Daí ele entra com a flauta, que é o sistema hacker dele para desarticular os mecanismos de defesa. E na medida em que ele vai desarticulando esse mecanismo de defesa, a pessoa vai sentindo ternura, vai sentindo amor por Krishna, vai sentindo compaixão dele, vai querendo ser... Aí a alma fica possessiva com relação a Krishna. Ela quer Krishna. E muda o jogo. Já não é mais Krishna conquistando o coração. Quando a alma está encantada por Krishna, ela passa a ser o conquistador de Krishna. A alma conquistando Krishna. Então os atos dela já vai ser para apreender Krishna no coração. Então agora você entrou, agora aguenta, você vai ter que ficar. E ele então, aí começa, e quem perdeu pode ganhar, minha amiga, minha namorada. Tem essa música? Quem perdeu pode ganhar. Tá bom, eu perdi meu coração, mas eu ganhei você. E aí, como é que fica agora? Então, é um jogo mais ou menos, e o Mahamantra realmente faz essa parte inicial de equalizar os medos, enfim, né, os traumas, os choques das decepções pelas quais nós já passamos, porque são muitas, né, não dá tempo de enumerar aqui, então a gente vai pular essa parte, para otimizar o tempo, ok? Tudo bem? Faz sentido? Então tá. Muito bem, então. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa... Então, a gente pode encerrar aqui. Eu gostaria só, então, de saber aqui, aproveitar, né? De saber aqui, por exemplo, do nosso querido Antônio Carlos. Você acompanhou toda a nossa narrativa, Carlos? E, na sua opinião de observador, de ouvinte, qual a opinião que você concederia aí para essa afirmação? É um universo um pouco novo para mim, mas como já tinha te falado, faz muito sentido essa aproximação com a divindade, né? Essa busca pela aproximação da divindade e essa estratégia de encantamento, que nada mais é do que o próprio amor, né? Então acho que deixar revelar o amor é o aprendizado verdadeiro. E aí você tem vários mecanismos de revelar o amor, e acho que é isso que a gente está tateando e aprendendo com a empresa, é isso que eu compreendi, formas de intensificar esse amor a ser revelado, é isso que eu tô compreendendo do ensinamento de hoje. Muito bem, obrigado pela participação. Né? Yolanda, queridinha, você gostaria de abrir o seu coração? Já tomou essa decisão de fazer essa doaçãozinha para Krishna? Você está doando o seu coração para Krishna? Sim. Não, assim, isso é uma boa pergunta. Quando você pratica, uma boa afirmação. Porque você se aproxima muito de Krishna. Então, eu tenho participado bastante e, assim, eu posso dizer que quando eu faço Mahamantra, assim, você faz constantemente, você entra nessa essa amplitude, assim, você sente uma energia maior, grande, sabe? Mas você precisa se concentrar. Você não pode tirar a mente e sair da mente. Quando ela começa a viajar, você tem que trazer de volta para você, entendeu? E é muito bom, é uma sensação muito boa.
E foi isso que eu tive hoje. Hoje o Anderson participou e a minha enteada também. E eles se sentiram, a gente fez os 3 juntos. Foi muito bom. Então, eu só tenho que agradecer. O Mahamantra é a flauta de Krishna. Quando você ouve a flauta de Krishna, ela desarticula os mecanismos de resistência. E aí, a ternura. Cada vez que ele chega mais perto, ele é saturado de ternura. Então, na medida em que ele vai entrando, você vai sentindo mais e mais ternura, a ponto de você ficar, assim, entre aspas, né, dependente dessa ternura. Aí você vai querer essa ternura cada vez mais, e para ter essa ternura garantida, você vai ter que fechar de novo o seu coração com Krishna lá dentro. Boa! Aí já Esse é um jogo, querida. Quem perdeu pode ganhar. Então, o destino final é nós, assim, prendermos Cristo lá dentro. Porque o coração é uma prisão, né? Ele quer entrar, então vamos deixar. Depois... Tá certo. Obrigado, tá? Pela sua... Eu que agradeço. E obrigado pelo seu amor, tá bem? Tá bem? De todos vocês. Muito obrigada, viu? Não é? Devi, querida, você quer comentar alguma coisa? Eu quero. Ai, foi assim, você tinha que falar de Krishna. Foi ótimo. Justamente, a gente estava falando disso com a Rara, estava conversando com ela hoje à tarde, e olha, eu falei assim, tem 2 formas de chegar, né, a Deus, por exemplo. Quando fosse o presidente da República, ninguém pode chegar a ele. Mas se você ficar amigos, né, de alguém que é bem próximo dele e ele te explicar como chegar ao presidente, você chega ao presidente, né? E assim você, né? Aí, nossa, foi ótimo você ter falado de Krishna, porque eu estava falando para ela. Bom, todo mundo está procurando alguém, a gente sempre fica frustrado com as relações nesse mundo, né? A gente sempre está querendo o super amor, super beleza, super carinho, mas o outro também é uma alma condicionada e ele não pode reciprocar com a gente. Então, existe alguém aí que pode, né? E justamente você falou de Krishna. Né? Justamente alguém querendo dar o coração se depara com alguém pedindo o coração. Essa é uma combinação que, se juntar essas 2 partes, pode dar aí um efeito, quem sabe, que pode ser admitido como consequência disso daí, né? Então, tá aí. Encantamentos, né? Porque com Krishna, você nunca vai ficar frustrado. E é ilimitado, né? Nunca tem fim. É sempre magia nova, descoberta nova, né? Então... É tudo que o coração inquieto precisa, né? Novidades. Exatamente. E combina muito com as meninas, né? Porque alguém disse certa vez, né? Girls just wanna have fun. Né? As meninas querem se divertir sempre. Então, Krishna é uma boa alternativa. Ok. Temos aqui o nosso querido Francisco, que também está aqui, né, acompanhando. Quer comentar alguma coisa, Francisco? Um tema muito complexo esse. Então, isso daí é um tema complexo, eu acho, entendeu? Eu acho que você chegar e conversar com Deus, primeiro que o cara nem sabe que é Deus, né? Você está sentado lá, de repente vem alguém e vai pedir uma coisa que é sua. Você nasceu com isso. Você é humano, né? Então Deus vem lá e te pede exatamente a parte mais sensível de um indivíduo. Será que ele é Deus mesmo? Escuta, Deus, o Senhor é Deus mesmo? Olha, eu vi um filme há muito tempo atrás que isso, mais ou menos, ele decorre, entendeu? Então, um cara que está cheio de dívida, preocupado, tá? Aí ele implora por Deus, de repente vem uma pessoa que se diz Deus. E para o cara acreditar que aquela pessoa é Deus. Então, eu acho que ali é uma forma didática
que Krishna coloca para que a gente sempre tenha uma pequena saída. É que nem aquele ladrão da caixa d'água, sabe? Então, sempre tem que ter uma pequena saída. Porque se a gente fechar um tampa, caramba, quatro, aquela caixa pode estourar, trincar, sei lá. Então, eu vejo nisso uma forma altamente didática que Deus coloca ao ser humano. Primeira coisa, você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é. E uma das coisas que eu te peço, a parte mais nobre sua, a tua identidade, o teu sentimento, o teu valor, o teu amor. Eu quero para mim, porque eu te dei isso tudo. Não é você que tem. Você não tem nada, cara. A gente não tem nada. O carro é meu, não é meu. A casa é minha, não é minha. É tudo uma certa acomodação que o princípio colocou. Então, eu acho que isso tudo que foi dito aqui é uma forma assim, simbiótica, muito, muito delicada entre o Deus e nós. Né? A gente está tentando entender quem é Deus. Às vezes a gente até chega num limiarzinho, eu acho que eu consegui, mas não consegue. Então, você tem que tentar deixar alguma parte sua aberta. Ele nem precisa pedir, porque ele sabe que se o cara for bom, ele deixa uma chavinha falsamente fechada, porque ele sabe que não tem aquela chave. A porta está aberta para quando ele quiser. Mas é bom, porque assim a gente vê que a pessoa humana ela é muito egoísta, geralmente, né? Muito egocêntrica, muito eu tenho isso, eu tenho aquilo, a gente não tem nada. Então, se um dia eu conseguisse falar com Deus, caramba, para mim seria a coisa mais fantástica do mundo. Deus, sabe uma coisa que eu sempre pensei, que quando eu morresse, eu gostaria de ver uma galáxia de perto. Uma galáxia, quer dizer, nenhuma. Eu queria ver Deus. Eu quero ver Deus. Então eu deixo minha porta sempre aberta. O dia que ele quiser, ele nem precisa bater, porque ele já está aberta e ele vai tomar conta do que é meu. Que não é meu, é dele. Talvez isso justifique o fato de ele estar aqui ouvindo, né? Porque, afinal de contas, se ele deixou esse espaço aberto para ouvir, então ele está ouvindo exatamente essa pessoa que está se propondo ser a pessoa Deus, falando diretamente, olha, então abra seu coração, me dá essa razão de oportunidade e vamos ver o que eu consigo fazer. Né? Então, se nós considerarmos que a raridade de poder falar, né? O som está saindo aí para vocês aí? David, você está ouvindo o som? É porque o meu está fechado aqui, está aberto ali. E aqui na sala todos estão ouvindo a minha fala. Mas aí está ouvindo, Yolanda? Você está ouvindo? Está ouvindo bem, sim. Ok? Sim, estou ouvindo bem. Sim. Beleza, então tá, vou continuar. Se a gente considerar, vamos partir do seguinte princípio hipotético, de que Krishna é um ente real, possível, verdadeiro, né? Hipoteticamente, vamos colocar assim, verdadeiro. Se ele for a suprema personalidade de Deus, e ele está dizendo isso, então ele está ouvindo Deus, ele está falando com Deus. Agora, daí até a visualizá-lo pessoalmente, talvez tenha um timing, né? Tem aí um espaço que tem que ser, vamos dizer, digerido ou absorvido, processado, metabolizado. Mas, no mínimo, se ele está colocando como hipótese, bom, vamos partir da seguinte hipótese. Eu não vou dizer que você não é Deus, mas eu vou admitir uma possibilidade de que você seja, ok? Se essa possibilidade se confirmar, então eu estou ouvindo Deus.
Já é um bom início, né? Por exemplo, nós não ouvimos sons do universo. Nós, assim, até então, nós éramos surdos para o som do universo. Recentemente, os cientistas criaram uma máquina que consegue replicar o som do universo. Então, nós já não somos mais surdos para o universo. A gente consegue já ouvir o universo. Então, essa é uma grande conquista da humanidade, poder ouvir, né? Então, o início do processo de compreensão do Supremo começa com o ato de ouvir. E nós estamos aqui ouvindo esse ser se afirmando ser Deus. Nós não temos inicialmente a categoria de dizer sim, você é Deus, ou não, você não é, mas tem alguém se propondo ser. E aparentemente uma pessoa inofensiva, ou seja, que não tem predisposição a fazer nada que vai nos prejudicar. Então, qual é o problema? Vamos apostar na probabilidade de que seja. Se essa probabilidade se confirmar, então o que acontece? Eu estou ouvindo Deus. Sim. É um bom começo. Então, qual é a proposta aqui? Tá, eu te ouvi. Ok, vou considerar que você realmente está falando comigo. É o meu coração que você quer? Você não sabe a confusão que você está arranjando para você, meu amigo. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Por favor, tem como você confirmar isso de alguma forma? Porque se realmente você está determinado na sua decisão de ter o meu coração, eu já vou logo dizendo, viu? Tá cheio de problema aí. Você não sabe o que isso vai implicar para você. Mas já que você está querendo, o problema, depois não vai reclamar. Poxa, mas você não me avisou. Eu estou te avisando. É um rebu. É um rolo tão grande que se eu fosse você, eu desistia agora. Tá em tempo ainda. A hora que eu decidir que eu dou meu coração, daí você vai ter que fazer alguma coisa, porque afinal de contas, você não, assim, isso é uma coisa muito séria. Você não pode ser um blefe. Então, você pediu. Ok, já estou avisando. Está confuso. Mas você quer? É uma conversa. É um diálogo honesto, aberto, e possivelmente você deve ter suas técnicas aí de resolver esses assuntos. Mas, tá bom, tá ok, eu concordo, tá disponível. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Então, esse é a primeira etapa de um contato pessoal visual, que é um contato auditivo. Você tem que permitir que a pessoa se revele. Por que essa pessoa precisaria se revelar diretamente a você se você não permitiu uma amizade sincera, uma relação ainda? Então, tem que haver um encontro de almas para haver uma visualização pessoal. O início é uma abertura de diálogo, de comunicação, para haver uma relação orgânica de personalidade, né? Mas a primeira etapa, bom, vamos supor que a gente não esteja em devaneios, né? Aqui, nós não estejamos delirando. Vamos imaginar, hipoteticamente, que essa nossa conversa aqui seja coerente, tenha bom senso e faça sentido. Então, você ter a oportunidade de ouvir diretamente Deus, isso tem uma justificativa. Você deve ter deixado alguma porta aberta. Senão, você não estaria aqui. Tem tanta coisa interessante acontecendo isso daí. Qual é o novo lançamento da HBO, da Netflix? Ou tem gente lá, a política está te chamando. Tem tanto político lá precisando de você. E por que você está aqui? Alguma janela você deve ter deixado. Senão, você não estaria ouvindo diretamente essa possibilidade de que Deus esteja falando diretamente com você. Agora, a capacidade de ter a sensibilidade de pensar hipoteticamente de que pode ser que sim, essa pessoa suprema, essa pessoa seja uma pessoa digna da afirmação que ele está fazendo, de que ele é a pessoa suprema, pode ser que sim, e essa pessoa está falando diretamente comigo. Vamos ver o que isso vai dar. É uma hipótese, são apostas. E algumas apostas são calculadas. Eu me lembro, uma coisa interessante, que eu tenho aqui uma pessoa que até faz parte dessa história, o professor Fernando Henrique, quando foi o presidente do Brasil, perguntaram para ele, mas esse negócio de plano real aí, não sei não, hein? Tá meio confuso, está me parecendo uma aposta. Ele falou, mas é uma aposta calculada, dessa vez vai dar certo. Quando ele falou isso, eu senti tanta segurança, tanta propriedade de afirmação, eu falei, tá aí uma pessoa que sabe o que está fazendo. É uma boa qualidade. E realmente deu certo, né? Então, tem certos riscos que são calculados inteligentemente. Então, permitir que essa realidade se torne
uma possibilidade, né, real, ou seja, um princípio fundamentado, é um risco calculado. E dessa vez, dá certo. Como é que você sabe que dá certo? Bom, observe aqueles que já apostaram e o resultado que isso produziu nelas. O efeito que vai dar sobre você é equivalente. Sim. Né? Isso mesmo. Bom, Posso fazer uma pergunta? por favor. A partir do momento que você entrega o coração a Krishna, ele recebe esse coração, em plena confiança, você acaba abandonando todas as suas ações passadas, todos os seus karmas. Não é uma forma de você estar terceirizando os seus problemas? Como é que a partir desse momento fica a tua atitude, a tua ação? Só um minutinho. Eu acho que me parece que vocês não chegaram a ouvir a pergunta, certo? Não ouviram a pergunta. Então vamos fazer o seguinte. O meu microfone está aberto aqui. Você pode falar que vai entrar aqui no microfone aberto, porque o meu microfone estava fechado. Vocês estão ouvindo, não estão? Agora sim. Muito bem. Pode fazer novamente. Ele vai fazer novamente a pergunta, tá? E aí vocês vão poder ouvir plenamente a pergunta para a gente considerar a resposta, tá? A partir do momento que você entrega o seu coração em plena confiança e Krishna recebe o seu coração também em plena confiança, a rigor o resultado disso é que você terceiriza os seus problemas. Tanto é que você até diz, olha, aqui tem muito desafio, é desafiante. A partir desse momento, como é que fica a sua atitude? Como é que você se comporta? Como é que você se conduz? Muito bem. Ok? Todo mundo ouviu aí, né? Muito bem. Primeiro que assim, a prerrogativa inicial é de que nós entregamos o nosso coração em plena confiança. Essa afirmação é uma afirmação dramática. Plena confiança. Será? Né? Assim, as etapas de entrega do coração são etapas graduais. Né? A entrega plena do coração é uma teoria. A realidade deverá confirmar se essa entrega de fato aconteceu. Né? Então, assim, e como é que a gente sabe que nós estamos... E outra coisa, ele pede, mas o bom senso dele vai dizer que preservar os seus, sabe, a sua dimensão faz parte desse processo de interação com o próprio coração. Como, por exemplo, não um país que está propondo um acordo político com outro país. Então ele vai dizer, você permite que eu entre no seu país com as minhas empresas? Então, supõe-se que essa proposta não está dizendo que a parte do seu país me pertencerá. Né? Supõe-se que essa empresa tem a seguinte consideração: tem leis que eu vou ter que me adaptar, eu vou ter que observar a identidade pessoal, né, a autonomia, e essa interação vai ter que considerar esses fatores. Então, quando o Krishna diz que entrega a mim o seu coração, está na pauta a consideração da sua identidade pessoal, da sua autonomia pessoal. Ele não vai dilacerar a sua identidade pessoal. Né? Então, a proposta inicial é que você abre o coração para uma possível relação de interação. Mas a sua identidade pessoal permanece, a ponto de que você pode, inclusive, dizer não em alguma instância. Até aqui, você entra. Daqui para frente, eu não estou preparado para permitir com que você entre. Então, essa entrega plena, ela inclui que você observará o procedimento, observará a conquista de Krishna, a interferência, a influência de Krishna, e você vai acabar se sentindo feliz por isso acontecer. Mas ele nunca vai abrir uma porta que você não permitir. Então, essa entrega plena, ela é observada com o decorrer do tempo. A proposta inicial, me entregarei plenamente. Ok, é uma proposta inicial. Agora vamos ver essa confirmação em termos práticos.
da vida pragmática. E isso se observa naquilo que nós chamamos de, né, seria o caso, o sadhana, que é no dia a dia, na forma como ocorre essa interação de entrega e de amor. Mas também não está sendo dito que essa entrega não é plena. Mas mesmo que seja plena, a relação de coexistência é uma correlação. Né? Você não se neutraliza ao fazer isso. Na verdade, você se torna proprietário de um item a mais, ou seja, Krishna. Porque ele vai fazer parte da sua existência. E até então, ele não estava presente. E ele passa a estar. O que significa que você adquire um item a mais. Então, você aumenta a sua, vamos dizer assim, a sua capacidade de ser o senhor de algo. Quer dizer, você não vai perder a dimensão de obter, de ter, de ser o senhor de alguns itens que são liberados para que você assenhore-se dele, porque a sua natureza, quando você está relacionado com Krishna, é uma natureza altruísta, de compaixão e de amor. Então, todos os seus objetos, tudo que te pertence, passa a ser utilizado como produtos que servem a Krishna. Então, automaticamente, passa a ser de Krishna. E você administra a propriedade de Krishna. Então, isso está tudo bem. Né? Não há interferências de domínio inapropriados nesse sentido. Então, você mantém a sua identidade, a sua autonomia e obtém um item a mais, Krishna. Então, você, na verdade, entre aspas, você terceiriza. Ok, mas depois você tem que administrar esse ser. Você vai ter mais trabalho no final das contas. Só que o que acontece? Quando você ama um ser, né, você ama uma pessoa, de repente você não tem essa pessoa. E aí você passa a ter aquela pessoa. Né, alguém, você se casa, por exemplo, né? Então, você vai ter mais trabalho. Mas, ao mesmo tempo, você está mais feliz. Porque o amor torna tudo viável e, assim, facilitado. Né? Eu estava falando hoje, na casa do casal que eu fui, eles têm 5 cachorros. Né? E eles têm muito amor aos cachorros. E os cachorros dão muito trabalho. Mas os cachorros fazem cocô, os cachorros querem comer, eles latem, atrapalham o sono, sobem na cama, e etc. e tal, aquela coisa toda. Mas eles amam tudo isso. Se tirar o amor, fica intolerável a convivência. Mas a presença do amor torna tudo tolerável, até aquilo que seria normalmente intolerável passa a ser tolerável. Como Jesus disse certa vez, né? Toma a tua cruz e me segue, porque o meu fardo é leve. Como assim é leve? Né? Ele está sendo imolado, sendo sacrificado, sofrendo bullying, ataques injustos, e ele está dizendo que o fardo dele é leve. Por que é leve? Porque ele está fazendo por compaixão, por amor, então fica tolerável. É como uma mãe, por exemplo. Se uma mãe tem que doar o coração para que um filho viva, ela vai para a mesa de cirurgia com felicidade. Ela vai morrer, mas ela está feliz, porque o filho vai viver. Ela deixa de comer para alimentar o filho. Ela está fazendo austeridades, sacrifícios, mas ela o faz feliz, porque ela está alimentando o filho. Isso é amor. O amor torna as ações mais impossíveis totalmente possíveis. Por isso que se diz que o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que se eu não tivesse amor, isso não teria função. Mas o amor torna todas as funções intoleráveis, toleráveis. Entende? Então, assim, administrar Krishna, que é uma pessoa expansiva, imensa, vai te dar muito trabalho. Mas você o fará, né, com muito amor. Por exemplo, antes você não tinha um altar com Krishna, e agora você tem. Antes você não tinha o trabalho pelas manhãs, de dar um lanchinho, de fazer um puja, e agora você tem esse trabalho. Aumentou o seu trabalho, mas você parece que está mais feliz com isso. O que significa isso? Amor. Né? Então, o amor deixa as coisas mais possíveis, mais leves. Então, a compaixão e o amor tornam a nossa vida mais suave. E Krishna, ele tem uma natureza de ternura e de amor naturalmente espalha. O perfume de Krishna é doçura de amor. O olhar de Krishna é ternura de amor.
A flauta de Krishna, então, ele é um dínamo de amor. Então, o que acontece quando a gente permite, tá, entra, faz aí o que você achar que deve ser feito, como é que você vai fazer, eu não sei, mas tá bom, vai lá. Eu tô junto, eu quero ver. Tô aqui só de tocaia, só observando. Só que quando o Krishna entra, ele produz esse perfume de amor, essa ternura, ele ameniza tudo, então acaba sendo uma coisa gostosa. E quando você sente esse prazer, essa ternura, aí você vai querer que ele fique. Então, quando ele quiser fugir, você não queria? Agora aguenta. Agora aguenta, agora você vai ter que ficar. E é assim as relações de amor, entende? É uma conquista de ambas as partes. E seria, então, como despertar o Paramatma. Então. Exatamente. E o Paramatma, ele é o transistorzinho que vai ficar ali dizendo, olha, aqui tem oportunidades de negócios, hein? É como um embaixador. O embaixador fica lá no país só vigiando, só de tocar, observando o movimento político. Aí ele avisa lá, ó, aqui tem uma oportunidade boa de negócio, o comércio está abrindo, tem uns neoliberais aí, querendo e tal, e vamos chegar? Não é assim? E funciona? É ou não é? Então, aqui tem um economista aqui na minha frente, aqui, o Dhananjay é economista, e tem um aqui que é perito da política nacional. Então, eles estão sabendo que eu estou falando que funciona assim. Ok? Muito bem, então, gente, vamos encerrar aqui, né? A gente poderia continuar falando, sabe, não há limites para se falar de Krishna. É infinito o prazer, mas nós vamos dar uma pausazinha aqui para o nosso processadorzinho, né, metabolizar essa quantidade de informação, né, que vai ocupar algum espaçozinho aí na memória de HD, né, uma invasãozinha aí vai acontecer, né, Krishna vai entrar um pouquinho mais, e ele vai precisar de espaço, então a gente precisa descansar, porque quando a gente dorme, descansa, o nosso HD se organiza e libera espaço para Krishna. Então, vamos lá, né? Nós estamos aqui já há 1h30, né? Somente falando de Krishna. Quer dizer, isso é uma invasão. É uma invasão transcendental, não é nem alienígena. Porque Krishna poderia ser considerado alienígena, porque ele não é da Terra, então é uma invasão alienígena. Ele é azul ainda por cima. Posso invadir um pouquinho mais? Pode invadir um pouquinho mais. Então, eu reparei que tem muito pouca gente que abre realmente essas chaves, né, do coração. São muito, na teoria é legal, né, mas na realidade são muito poucos, porque eu tenho a impressão que, como a gente não conhece o que é uma verdadeira ternura, um verdadeiro amor, a gente fala que Krishna é isso, mas na realidade é difícil acessar, né, e ter vontade de abrir as chaves, né? Então, o que seria uma receita, né, para ter, assim, possibilidade de acessar essa ternura, esse amor, para poder abrir as chaves, né? E isso aconteça mesmo. Qual seria o segredinho aí, né, do tempero que faria a magia acontecer, não é? Porque O amor. Assim, o amor é o resultado final de um processo que vem seva, chama-se. Serviço. O ato de servir. Né? O ato de servir. Então, quando nós servimos, tá? Fecha o seu microfone, querida, para mudar essa microfonia aqui. O ato de servir, quando nós servimos Krishna, o exercício de servir, chama-se Bhakti. Então, por exemplo, só para dar um exemplo simples, né? A Maharani inspirou a Yolanda para fazer guirlandas de flores para Krishna. Agora, em casa, ela faz as guirlandinhas de flores para Krishna e vem trazer para Krishna. Isso é um ato de servir. Esse ato de servir é simplesmente uma magia que enternece o coração de Krishna. Ele fica encantado. É como, por exemplo, imagina que você tem um filhinho ou uma filhinha, e essa criancinha pega lá um papelzinho e faz um aviãozinho. Aí vem para o papai e diz, olha papai, eu fiz para você um avião para você viajar
para assistir o jogo do Corinthians lá no Japão. O cara é torcedor do Corinthians. E o cara chora. Numa dessa ele chora. Entendeu? Que tristeza. Para de ser cruel. Abafa o caso aí. A gente tá, pô, vamos dar uma força pro pessoal. Eu não sou corintiano, mas, pessoal, vamos dar uma força para eles que estão tristes, então vamos animar um pouquinho aí. Mas a questão é, a metáfora é essa, tá? Que a questão é como você internece o coração. Um aviãozinho de papel não vai levar o cara para o Japão. Sei lá, entende? Mas aquele ato simbólico é tão potente que o cara pode ser o cara mais bruto que for. Ele se derrete naquele momento. Então, Krishna, ele pode ser o mais distante, o mais difícil, o mais inacessível possível. Um ato de amor da alma, inocente, simplesmente é uma magia poderosíssima. Então, esses pequenos movimentos que nós fazemos, né, oferecer um lanchinho, oferecer uma frutinha, oferecer uma flor, é um processo de encantamento que gera um efeito muito intenso no coração de Krishna. Então, chama-se Bhakti, né? Bhakti Yoga, serviço devocional, Seva. Por isso, nós abrimos a nossa escola, chamada Seva, para ensinar essa magia, para ensinar essa ternura, para que as pessoas acabem ficando assim, como Dona Jaya, que não tira o sorriso do semblante, a Maharani que está aqui, derretida de encantamentos, o Francisco que fica feliz, rindo toda hora. Esses efeitos de encantamento são produzidos naqueles que ouvem sobre Krishna. Então, falar sobre Krishna, ensinar como conquistar o coração de Krishna, como encantar o coração de Krishna, é uma arte que se aprende ouvindo aqueles que ouviram os outros que já sabiam como fazer. Então, a gente tem que ouvir, aprender e exercitar por nós mesmos a arte de encantar o coração de Krishna. E as guirlandinhas que a Yolanda faz é uma corrente impossível de ser quebrada. Então, quando ela conseguir laçar Krishna, não há mais como ele escapar. É uma questão de tempo. Muito bom fazer mesmo. Agora que ela já sabe, ela vai... então, ok. Então, quer dizer, né? Ela traz flores todo sábado, né? Ó, Para Lakshmi, para Deus. É muito bom. né? Sempre que dá, tô aí, né? Então, esse é o seu seva, essa é a sua magia, essa é a sua, vamos dizer assim, a sua poção mágica que vai enfeitiçar o coração de Krishna e mantê-lo preso no seu coração. Tá? Então, ele não vai ter por onde sair, então ele vai começar a abrir as portas tentando encontrar a saída, e cada vez que ele abre uma porta, aquele ambiente se ilumina por completo e se enche de ternura. Então, é uma maneira de você garantir que o seu coração vai ficar resolvido e mantendo o Krishna preso lá dentro. E as guirlandinhas são um bom esquema. É um bom caminho. Entendi. Obrigada. Ok? Muito bem, então, gente, agora sim, né, vamos deixar aí que esse coração fique mais carinhoso, como? À distância, né? Deixa o coração mais carinhoso, né? Então, Devi, você quer tirar uma fotozinha nossa aí? Vamos lá. Deixa eu só encerrar aqui, então, para a gravação. Muito bem, então, Namastê, Hare Krishna, vocês viram aí, né, um momento de ternura, um momento de felicidade, falar de Krishna, aprender a como amar Krishna, é algo que expande o nosso coração, expande a nossa inteligência, a gente passa a prestar atenção nos pequenos detalhes, e amor é atenção, né? Isso, quando você ama Krishna, não se preocupe, que você não vai deixar de amar as outras pessoas, tá? O amor é inclusivista, ele não é separatista. A sua intensidade de amor vai aumentar. O que vai acontecer? Aquelas pessoas que estão ao seu redor vai sentir mais amor, ou seja, você será mais capaz. Então, como Krishna é um princípio expansivo e infinito, a sua capacidade de amar também alcança o infinito. Portanto, aqueles que estão próximos serão amados infinitamente. E isso é bom para todo mundo. Então, aproveite a oportunidade, né, que você, de alguma forma, você ouviu isso daí e, claro, então, é uma chance que você tem de aprender a amar. E como já foi dito, né, nos, como que chama, nos sertanejos universitários por aí, sinônimo de amor é amar. Tem isso, não tem? Sinônimo de amor é amar.
Eu também estou sabendo o que está acontecendo por aí nos bastidores, e eu sei que tem isso daí. Sinônimo de amor é amar. Bhakti Yoga, a prática do serviço devocional, produz esse efeito transcendental. Namastê, Hare Krishna. Então,